Você crê que através de uma palavra Deus ele pode liberar um destino para você? Ele pode trazer entendimento, discernimento, sabedoria. Ele pode falar ao seu coração. Agora, o que eu acho mais impactante é que a palavra, às vezes, eu entendo de um jeito e você entende de outra forma. Você sabia que às vezes só de eu ler a palavra, se você é aquela pessoa sedenta que veio para a igreja em busca de uma resposta, antes de eu explicar você já entendeu? Você já, entendi. Um único versículo, meu, já esclarece tudo aquilo que você gostaria de saber. Então o momento da palavra é um momento singular, é um momento ímpar, é um momento seu e de Deus. Eu sei que depois daquilo você tem um monte de coisas para fazer. Isso não vai te atrapalhar. A palavra nunca atrapalha. A palavra nunca é demais. De repente você vai sair daqui depois, levar sua mãe para jantar numa sorveteria, vai levar lá num lugar bonito para dar um rolê com ela. Mas por enquanto, gente, aprende a amar a palavra. Aprende a ter os ouvidos atentos, sensíveis à voz de Deus, porque essa voz é a voz que vai mudar o seu destino, vai te dar rumo, direção. Então diga para Jesus: Pai, hoje eu vim na tua casa para ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu estou cansada de ouvir a voz do homem. Estou cansado de ouvir comentários, justificativas, opiniões. Não, Pai, hoje eu preciso ouvir tua voz. A tua voz me levanta, me restaura. A tua voz me incentiva. A tua voz me faz ir além. A tua voz me enche de fé, de confiança, de esperança. Então sussurra no meu ouvido, Pai, a voz do teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Digam assim seja. Amém. Graças a Deus. Você ama a palavra, né? Então o livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: olha, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar os cavalos e os seus carros. E Moisés fez partir a Israel do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Agora, o que eu quero que você deixe registrado no seu coração é essa palavra: tamborim. Sabe o que é um tamborim? O que é um tamborim? Hein? Quem tem um tamborim aí? Levante a mão. Você tem. Você tem. De repente você já deixou o seu tamborim de lado. Você já doou. Já esqueceu. Mas todos nós aqui temos um tamborim. Todos nós. Tamborim é um instrumento de percussão. Hoje nós temos o nosso pandeiro, que é usado em festas, usado em desfiles de carnaval, roda de samba. Mas tamborim também é sinônimo de festa, de alegria, de comemoração. E é justamente aqui que começa aquilo que o Espírito Santo me mostrou, e que eu vou tentar passar para você. Presta atenção. Aquilo que de repente para algumas pessoas pode ser chata, pode ser o gatilho que vai despertar você e te levar além. Aquilo que de repente você acha que você conhece, nessa noite o Espírito Santo pode te surpreender. Você está me entendendo? A palavra só é chata para quem não quer viver da palavra. Porque quem quer viver da palavra, como eu disse, só de eu ler isso daqui já entendeu tudo. Só de eu ler. Bispo, mas tamborim, eu não tenho tamborim. Tem. E se você perdeu, você vai buscar ele.
nessa noite você vai pegar ele de volta. Porque a história, ela começa falando de Miriam. Miriam foi uma mulher, uma profetisa, que pisou na bola com Moisés. Sabe que Miriam e Arão pisaram na bola com Moisés. Moisés se casou com uma coxita, uma mulher egípcia, e Miriam e Arão não aceitaram. É como se Moisés tivesse que escolher a mulher que eles escolhessem para ele. É como ele escolheu uma judia não, uma egípcia. Eles não gostaram e começaram a falar mal de Moisés. Mas não é essa parte que eu quero que você entenda. Eu quero que você veja entre linhas. Eu quero que você observe o papel de Miriam aqui nessa noite, que era uma profetisa e trouxe um benefício muito grande para o povo de Israel. Uma menina que todos nós conhecemos a história dela, que quando Moisés nasce, ele fica meses escondido, Faraó perseguindo, assolando, matando as crianças. Mas mesmo assim a mãe de Moisés vai, esconde ele, protege ele até o determinado momento que não tem mais como. O menino estava crescendo, o choro da criança já estava se tornando audível para os vizinhos e outras pessoas da redondeza. Aí foi quando a mãe de Moisés teve a ideia de construir um junco, passar betume, pegar o menino e colocar o menino dentro daquele junco. E ela vai até o rio Nilo. Diga-se de por passagem aqui, que lá é um dos rios onde tem os maiores crocodilos do mundo. Crocodilos até de 5 metros, 3,5 metros, 4, 5 metros. Mas a mãe chega com o cesto de junco, com o menino dentro, e coloca ali no Nilo. E as águas do Nilo começam a levar aquele cesto. Agora, algo que a gente esquece é que durante o tempo que aquele cesto estava sendo levado pelas águas, uma menina de aproximadamente 12 anos, que se chamava Miriam, corria atrás. O cesto indo e ela correndo atrás. Ela observando aonde aquele cesto ia parar. A mãe de Moisés continuou lá, triste, amargurada. Já tinha tirado o filho do coração, porque ela sabia que a qualquer momento aquele junco podia afundar, um crocodilo podia vir e devorar aquele junco junto com o filho dentro. Mas Miriam não, Miriam guardou a esperança. Miriam foi correndo atrás daquele cesto onde o irmão Moisés dela estava, até que não, de repente chega onde? Chega até onde a filha de Faraó estava tomando banho. E quando a filha de Faraó vê aquele junco junto com uma criança, e a criança chorava copiosamente. E é como a gente diz, você suportar o choro do seu filho é uma coisa, mas você suportar filho dos outros é outra coisa. Seu filho chora, seu filho faz birra, manha, você suporta, mas filho dos outros, gente, ninguém suporta. A pior coisa que existe é você estar num voo, um voo longo, e crianças naquele voo enjoando, chorando, perturbando. Ninguém suporta. Você imagina a filha de Faraó ouvindo o choro daquela criança perto do lugar onde ela tomava banho. Mas de forma assim impressionante, o choro daquela criança foi como se fosse sinfonia no ouvido dela. E as amas dela pegam aquele junco, leva até ela, ela abre, e a palavra diz que Moisés era muito formoso, e quando ela olha a criança naquele cesto, ela se apaixona instantaneamente. Ou seja, aquilo que era para destruir, aquilo que era para matar, salvou aquela criança, filha de Faraó. E nesse meio tempo, Miriam foi tão audaciosa que ela chega de longe assim e tem a liberdade ou a audácia de conversar com a filha de Faraó. E ela diz assim, gente, não era qualquer um que podia se dirigir à filha de Faraó.
Mas Miriam, uma menina de 12 anos, chega e fala assim: ei, can me hear? Come on. Aí a filha de Faraó olha, olha, você não quer que eu arrume uma mulher para amamentar essa criança? E a filha de Faraó olha para ela assim, acha ela meio audaciosa, mas não, tudo bem, pode arrumar. Sabe o que ela fez? Voltou em casa: mamãe, olha, a senhora não sabe o que aconteceu, sabe Moisés? Então, Moisés foi parar lá na mão da filha de Faraó, e adivinha quem é que vai amamentá-lo? A senhora. A senhora vai amamentá-lo. Quer dizer, a mãe achou que tinha perdido, a mãe achou que tinha morrido, mas de repente a filha de 12 anos chega e traz uma boa notícia para aquela mãe. Veja, nem tudo é o fim. Quando você tem Deus, nem tudo é o fim, nem tudo está perdido. Deus, ele sempre dá um jeito. Deus, ele sempre vai abrir uma porta. Deus, ele sempre vai abrir e criar uma maneira de te livrar daquilo que aparentemente já não tem mais jeito. Enquanto a mãe desesperada, aflita, achando que já não tinha mais jeito, tinha perdido o filho, de repente, não, mas que de repente a filha chega trazendo aquela boa nova, dizendo: não, é a senhora que vai amamentar e alimentar Moisés. Então a mãe não perdeu nada. Às vezes é necessário você soltar para você ganhar. Solta. Esse soltar é entrega na mão de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas solta. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você está me entendendo? A mãe soltou, o rio levou, mas Deus cuidou. Nesse meio tempo que a mãe começa a amamentar o filho, que aparentemente ela tinha perdido, segundo a arqueologia e a história, diz que Miriam, com 12 anos, ela ganha um pandeiro. Alguns dizem que ela fabricou, outros dizem que ela ganhou um pandeiro. Repete comigo: pandeiro. Ah não, você vai esquecer. Repete: pandeiro. Tamborim. Ela ganhou um tamborim. E ela guarda aquele tamborim. Veja, quantos anos ela tinha? 12. Tamborim, gente, é como eu disse, era usado em festa, em momentos de alegria, em momentos de conquista, em momentos de felicidade. Tamborim era momentos assim de regozijo. Mas só que ela era escrava. Como um escravo poderia tocar um pandeirim ou uma música de regozijo lá no deserto? Eles viviam aflitos, angustiados, desesperados. Eles viviam sendo perseguidos. A única coisa que um escravo podia fazer era trabalhar, construir tijolo, construir muro, trabalhar no rio, na pesca, na casa dos seus senhores. O escravo, ele não tinha oportunidade de se divertir. Era trabalho de segunda a segunda. Mas havia surgido uma esperança no coração de Miriam, porque afinal de contas o seu irmão estava morando com a filha de Faraó. Havia se tornado um príncipe, filho da filha de Faraó. Aquele povo já estava escravizado há 400 anos. Mas sabe, quando você ganha algo e você sabe que aquilo que você ganhou um dia você vai usar, aquilo que você sonhou um dia você vai desfrutar. Eu não sei se você já perdeu totalmente os seus sonhos, os seus objetivos. Eu não sei se tudo aquilo que um dia você, quando mais nova, quando mais cedo, projetou, orquestrou, eu não sei se você ainda guarda no seu coração, mas Miriam, ela guardava. Miriam sonhava um dia usar aquele pandeiro, você está entendendo? Miriam sonhava um dia poder se alegrar, se regozijar juntamente com os seus irmãos. Já fazia
praticamente 350 anos que eles estavam escravos no Egito, mas o tamborzinho dela, ela guardava, porque não é o momento que você está vivendo, não é a circunstância. Momentos ruins nós sempre teremos nas nossas vidas, momentos de adversidade, de dificuldade, mas o que às vezes nos mantém em pé, nos mantém caminhando, é a esperança que existe dentro de nós. E aquele tambor era a esperança que aquela mulher tinha de um dia tocar ele, e tocar com alegria, de louvar. Então Moisés é resgatado pela filha de Faraó, e a esperança dela se transportou para Moisés. E ela dizia assim: não, o nosso irmão, ele está lá no palácio. Se existe alguém que pode nos libertar, esse alguém é quem? É Moisés. Sabe quando você coloca a esperança em homem? Parente, amigo, irmão. Sabe quando você coloca a esperança em governo, em político? Foi isso que Miriam fez. Não, todos nós podemos ser escravos, todos nós podemos estar fracassados, destruídos. O peso da mão de Faraó pode estar pesando sobre as nossas vidas, mas nós temos um irmão, nosso irmão. Mãe, o nosso irmão está lá. Arão, o nosso irmão está lá sentado praticamente no trono. De repente, não mais que de repente, ele pode assumir o trono, ele pode se tornar um Faraó também, e ele vai nos livrar, ele vai nos ajudar, vai nos tirar dessa escravidão. Porque, gente, ninguém merece ser escravo. Escravo dos sentimentos, escravo da emoção, escravo no casamento, escravo no trabalho, na empresa, escravo da enfermidade. Ninguém merece ser escravo. E Miriam não se conformava em ser escrava. Mas o dia que ela pensou: não, agora nós vamos romper, agora vai acontecer, agora nós vamos sair do Egito, porque afinal de contas Moisés já tinha 40 anos. Aí de repente ela escuta dizer assim: olha, Moisés, seu irmão, ele matou um egípcio, ele matou um soldado, e ele teve que fugir para o deserto. E Moisés fugiu. Miriam, mais uma vez, ela olha para aquele tambor e ela percebe que ainda não era a hora dela tocar. Mas mesmo assim ela não joga fora. De repente você já jogou tantos sonhos fora, você já jogou tantos desejos fora, de repente você já jogou tantos projetos fora, porque está demorando. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer: olha, que às vezes a demora é necessária. Deus, ele não está demorando, Deus, ele está te preparando. Deus não te esqueceu, não te abandonou. E a prova clara de que você permanece acreditando nele é não jogando o seu tambor fora. Mesmo que tudo aparentemente esteja discorrendo ao contrário, não esteja acontecendo do jeito que você projetou, do jeito que você imaginou, mas mesmo assim, não jogue o seu sonho fora. O sonho de crescer, não sei, o sonho de entrar na polícia militar, o sonho de se tornar um grande empresário, o sonho de passar nessa faculdade, de passar nesse concurso, o sonho de ter sua casa, de ter seu carro, o sonho de ter seu filho. Você sempre sonhou em ter seu filho, então não desista do seu sonho, porque essa história mostra a resiliência de uma mulher que esperou durante 40 anos, e quando ela pensou assim: poxa, agora nós vamos romper, agora o meu irmão, ele vai nos tirar da escravidão. Não, ele vai e mata um egípcio, e ele foge para o deserto. E aquela mulher, ela tem que ficar esperando, sabe quantos anos? Mais 40 anos. Foram 80 anos, você não está entendendo. É que hoje Deus acelera processos, mas essas histórias estão escritas na Bíblia para te mostrar que o tempo que você está esperando é nada.
Ah, bispo, faz tanto tempo que eu estou orando, faz tanto tempo que eu estou buscando, tanto tempo que eu estou esperando, eu vou desanimar, eu vou parar, não quero mais saber de Deus, não vou mais na igreja, não vou mais ser fiel, vou meter o louco, vou embora para o mundo lá fora. Não. Foram 40 anos e depois mais 40 anos esperando o libertador. E Moisés aparece depois de 80 anos. E ele vai, conversa com o Faraó. Faraó diz assim: não, eu vou deixar o povo ir. Mas aí daqui a pouco a palavra diz que o coração dele se endureceu e falou: não, não vou liberar coisa nenhuma. Aí depois de novo: olha, eu vou liberar, agora sim eu libero. Aí ele não liberou. Sabe aquele algo que você sempre está esperando sair? Não, dessa vez aquele dinheiro sai, hein? Dessa vez aquele dinheiro sai. Não, dessa vez você é chamada naquele concurso. Não, dessa vez você casa, porque você encontrou a sua cara metade. Você encontrou o cara que verdadeiramente te ama, a mulher certa para a sua vida. Não, dessa vez dá certo. Dessa vez você recebe, dessa vez você compra o seu carro, dessa vez você compra a sua casa. E todas as vezes que você pensa, dessa vez vai, você se frustra. Miriam e o povo de Israel passou por esse dilema também. Foram 10 pragas. Durante essas 3 pragas, Faraó sempre falou assim: não, eu vou liberar o povo. Aí quando ele estava para liberar o povo, o coração dele endurecia e ele prendia o povo. E Miriam, com o tamborzinho dela guardado. Tamborzinho representa a esperança. Tamborzinho representa a fé. Tamborzinho representa a certeza que um dia ela ia tocá-lo, ela ia glorificar, ela iria salmodiar, ela iria dançar, ela ia sair daquela escravidão. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. É isso que nos mantém. É isso que se chama fé. É isso que nos faz romper. É isso que nos faz crescer. É isso que nos deixa resiliente. É ter algo no nosso coração e saber que cedo ou mais tarde Deus, Ele não vai se esquecer da sua promessa, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir em nossas vidas. Todas as coisas através de Cristo Jesus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Vocês estão aqui, vocês estão compreendendo, vocês estão entendendo a palavra, vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer para você nessa noite, que você não pode abandonar sua fé, que você não pode abandonar o seu caminho, que você não pode abandonar o seu sonho, o seu propósito. Eu sei que muitas pessoas aqui de repente já jogou o tamborzinho fora, já perdeu a esperança, já está dizendo: olha, isso não é para mim, não é para mim, eu cansei, para mim é o fim, acabou. Mas Deus, Ele manda eu te dizer: não. Volte a acreditar, volte a confiar. Quando chegou a 10ª praga, a décima, Faraó foi ferido justamente naquilo que ele mais amava, o filho. Ele perdeu o filho. E quando ele perde o filho, ele chega para o povo de Israel e diz assim: agora vocês podem ir, eu deixo vocês ir. Aí o povo sai lá do Egito feliz, contente, alegre. Mas Miriam ainda não havia pegado no pandeirinho dela, e ela com o pandeirinho na sacola. Gente, a essas alturas ela já tinha 90 anos. Sabe o que uma pessoa espera desde os 12 anos para poder se alegrar, para poder dar glória a Deus? 90 anos. E a palavra diz que Moisés tira aquele povo do Egito. Aquele povo marcha em direção ao Mar Vermelho. Mar Vermelho por quê? Porque
Ele é cheio de corais. É grande, tipo o rio Amazonas. Você, para enxergar o outro lado, é como se você estivesse aqui num lugar bonito e olhasse e visse aquelas ilhas lá de Afuá. Não sei se é Afuá do outro lado. É Afuá? É ilha do quê? É. Então é a mesma coisa, mas aí o sol batia nos corais e refletia aquela luz vermelha. E eles chegam diante daquele mar, e de repente eles escutam os barulhos dos carros de ferro, dos cavalos marchando em direção a eles. E vão correndo, e eles ali se desesperam, porque afinal de contas eram homens e mulheres que não sabiam o que era a arte da guerra. Eles só tinham trapo. As vestes deles eram trapo. As armas deles, eles não tinham armas, eles não tinham nada. E o exército de Faraó atrás. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21, que o povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, porque o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Estende a tua mão e mande que o povo marche. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental durante toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Mas tem um detalhe aqui que poucas pessoas observam. Olha só, lê comigo, presta atenção. Olha como o Espírito Santo fala. Então Moisés estendeu o quê? A sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela durante toda a noite. Então quer dizer que não foi um passo de mágica? Não foi um passo de mágica. Moisés, ele não chegou lá diante do mar vermelho, pegou o cajado, levantou, e o mar fez assim, ó, já abriu. Não foi assim. Moisés estende o cajado, e durante a noite toda um vento sopra. Diga comigo: durante a noite toda. Faraó vindo atrás, barulho dos carros, barulho dos cavalos, eles armados até o dente, cheio de homens homicidas, assassinos, sangue no zóio, espada na mão, o povo sem arma, só a roupa do corpo, mulheres, crianças. Moisés estende o cajado, e o vento começa a soprar durante a noite toda. Você entende o que é isso? Durante a noite toda. Eu imagino o desespero daquele povo, o vento soprando durante a noite toda, eles desesperando. Caramba, sabe aquela pressão? Ai meu Deus, não abre logo, não abre logo, não abre. Não abriu no momento que eles queriam. Assim como as portas não vão abrir no momento que você quer, na hora que você quer. Você pode não saber o que está acontecendo, mas Deus, Ele sabe para onde Ele está te levando. Você está me entendendo? Ali, tem uma chave muito forte. Deus, Ele tinha que esperar Faraó chegar. Ele não, aguenta a mão, segura a emoção, segura o coração. Não, você não está abandonado, rejeitado, largado. Não, segura a emoção, permanece na fé, porque o nosso Deus é estratégico. Ele age na base da estratégia. Aí eu fico imaginando a angústia daquele povo durante toda a noite, olhando o mar não abrir, o vento soprando, Faraó e seu exército vindo atrás, e Miriam com o pandeirinho.
Quando você crê que você vai tocar, quando você crê que você vai se alegrar, quando você crê que você vai salmodiar o Senhor, quando você crê que ao chegar do outro lado, você vai dizer a súbita frase que Miriam disse. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Quando você tem a certeza de que você vai cantar, quando você tem a certeza que você vai se alegrar, quando você tem a certeza que você vai romper, que Deus ele vai abençoar, que não existe nada nem ninguém nesse mundo que vai impedir você de ser abençoado, que não vai te bloquear, não vai trancar as portas para você, e as portas que forem trancadas, Deus ele vai abrir. Você não solta o seu pandeiro, ou seja, você não perde a esperança, você não perde a esperança, você não joga os seus sonhos fora, você não joga a sua emoção fora, você permanece ali, resiliente, esperando. E Miriam esperou e acreditou. E a palavra diz que no outro dia, durante a noite toda, o vento soprou. E o vento foi aumentando paulatinamente. E eles esperando. Eu quero declarar para você que o vento já está soprando. O vento já está soprando na sua vida. Só espere, só aguarde. O vento vai fazer aquilo que homem nenhum consegue fazer. Você não faz, mas homem nenhum consegue fazer, que é abrir o mar vermelho que está à sua frente. E a palavra diz que no outro dia o mar vermelho estava aberto. E aconteceu um fenômeno que eles passaram a seco. Você vê que quando um rio seca da noite para o dia, fica barro no chão. Não tem esse negócio. O barro está lá, mas quando Deus ele faz a coisa tão perfeita. Quando Deus ele abre a porta, Deus ele abre a porta de uma forma tão perfeita, que a palavra diz que quando eles atravessaram, eles passaram a seco, e aquilo que parecia ser impossível se tornou milagre. Veja, Deus ele quer fazer isso que aos seus olhos parece ser impossível em milagres. Deus transforma momentos difíceis, momentos de crise, de insegurança, de portas fechadas em milagres. Será que você não está observando isso? Será que você ainda não entendeu que crises são os melhores momentos para Deus fazer milagre? Deus consegue fazer milagre e gosta de fazer milagres em lugares improváveis, porque só aí Ele é glorificado. E eles passam para o outro lado. E quando eles chegam do outro lado, Miriam, que tinha guardado a esperança, o sonho durante tantos anos, ela começa a tocar aquele tambor, ela começa a bater aquele tamborim, e ela começa a glorificar o Senhor. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Moisés ele cantou também. Moisés ele cantou porque ele cantou de felicidade. Moisés cantou pela conquista. Moisés cantou pela alegria. Mas Miriam já cantou porque ela sabia o que era sofrimento, tormento. Ela cantou porque ela lembrou dos anos que ela ficou escrava lá no Egito, sendo humilhada, sendo pisada, sendo desprezada, esperando um Salvador. Mas o Salvador chegou. Ele sempre chega, gente, Ele sempre chega. Se você não desistir, Ele sempre chega. Ele chega na sua vida, Ele chega na sua casa, Ele chega no seu trabalho, Ele chega para te livrar, Ele chega para te libertar. Ele chega para você cantar. Ele vai chegar, Ele vai chegar. O vento já está soprando. Uma coisa é você cantar como Moisés cantou, por você ver o milagre. E outra coisa é você cantar como Miriam cantou, por lembrar que ela passou praticamente 70 anos esperando aquele dia. Mas ela não desistiu. Se você não desistir, esse dia vai chegar para você também. Você vai cantar o hino de vitória. Então eu estou aqui nessa noite para te dizer: o
Espírito Santo manda eu te dizer: não desista, não desista, não desista. Não largue o seu sonho, não largue o seu tamborim. Não volte atrás, não abandone os seus projetos. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é probo, Ele é reto, Ele é verdadeiro. Você ainda tem um tamborzinho aí guardado na sua mochila? Ou você já perdeu? Já negociou? Já não quer mais? Já trocou por outro sonho? Você não acredita mais que aquilo que você tanto sonhou pode acontecer na sua vida? Eu venho aqui nessa noite te dizer: olha, Deus ainda vai te abrir portas. Deus ainda vai te surpreender. Ele sempre nos surpreende. E nós acreditamos em Ti, Pai. Feche os seus olhos. Coloque a mãozinha no coração. Você vai cantar, você vai louvar. Você vai atravessar esse deserto. Vai atravessar esse mar vermelho. Porque Deus, Ele está contigo.